Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou feliz por essa oportunidade de estar com você adorando o nome do Senhor. E nessa ocasião eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E eu gostaria que você, aí da sua casa, acompanhasse a leitura e refletisse comigo no grandioso poder do nosso Deus. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e vamos ler do versículo de número 1 até o versículo 5. E em seguida nós lemos o versículo de número 11. Louvado seja Deus. Capítulo 12, versículo 1 até o versículo 5 nos diz da seguinte forma: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isto aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, o encarcerou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo de número 11. Pedro tornou a si e disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus queridos, nós vemos nessa oportunidade, nesse texto sagrado, o agir de Deus na vida do seu servo Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Deus ele opera muitos milagres ali na vida da igreja primitiva. E o texto que nós lemos aqui no livro de Atos, capítulo 12, vai nos revelar mais um destes milagres realizado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vemos aqui, a palavra de Deus nos fala que Herodes, ele estava ali com uma perseguição contra a igreja, uma perseguição contra os irmãos. A Bíblia diz que ele manda matar a Tiago, o irmão de João. Ele manda matar ele à espada. E ele começa ali uma perseguição contra o povo de Deus, contra os santos de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele prende a Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro então é colocado ali no cárcere. E a Bíblia vai nos falar que Pedro estava bem guardado lá no cárcere. Uma situação muito difícil. Uma situação muito complicada. A Bíblia diz que quando Pedro estava na prisão, 4 grupos de 4 soldados guardavam Pedro ali na prisão. Então aqueles soldados revezavam e não... Pelos olhos humanos, pela ótica humana, não tinha como Pedro escapar daquela prisão. Pedro estava algemado, estava acorrentado, estava no cárcere e ainda havia ali uma grande soma de soldados vigiando ele, para que ele não fugisse, para que ele não saísse daquela prisão. E nós sabemos que o pensamento de Herodes era um pensamento de que Pedro também fosse morto, assim como ele havia matado Tiago, e viu que as pessoas se agradaram daquela atitude, viu que as pessoas gostaram do que ele fez com Tiago, então ele queria fazer mais, e Pedro estava ali na prisão. Mas, meus queridos, eu chamo a sua atenção nessa ocasião para você ver o poder de Deus, para você contemplar o agir de Deus quando a igreja ora, quando a igreja se une em oração, quando a igreja busca a Deus. Situações que parecem não ter solução, que parecem não ter jeito. Quando a igreja ora, quando a igreja se une em oração, essas situações são resolvidas. Louvado seja o nome do Senhor.
Versículo de número 5, a palavra vai dizer: Pedro era guardado na prisão, mas, olha o mais aí, ele estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava preso, os soldados estavam ali guardando Pedro, mas a igreja estava orando, a igreja estava unida, clamando para que Deus fizesse o milagre, louvado seja o nome do Senhor, para que Deus agisse diante daquela situação. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E foi isso que aconteceu, meus queridos. Deus agiu com providência, libertou Pedro daquela prisão. Aquilo que para os olhos humanos parecia impossível, Deus fez ali um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja orou, a igreja confiou no poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Eu não sei qual é a prisão, eu não sei o que tem deixado você preocupado, angustiado, mas eu sei que se você orar, eu sei que se nós orarmos, Deus pode agir com providência. Deus pode trazer o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Deus fez ali naquele momento, Ele pode fazer hoje aí na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode operar um milagre na tua vida. Eu creio nisso. A palavra de Deus, ela é verdade. E ela nos afirma que isso é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Milagres acontecerem em nossas vidas. Louvado seja Deus. Temos vivido tempos difíceis. Temos vivido tempos complicados. Mas eu quero dizer para você nessa noite, busque a Deus. Aproxime-se de Deus. É a melhor coisa. O melhor método para resolver situações difíceis é dobrar os joelhos e buscar a presença de Deus. E buscar o Todo-Poderoso e clamar a Ele. E Ele age com providência. Ele quebra as cadeias. Ele faz milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, assim como a igreja primitiva orou diante daquela situação difícil, se vier situação difícil nas suas vidas, ore a Deus. Busque ao Todo-Poderoso. E nós vemos Pedro testemunhando do milagre de Deus na sua vida. Versículo de número 11. Pedro estava livre ali do cárcere. Estava livre daquela prisão. E ele diz da seguinte forma: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Aleluia, louvado seja Deus. Pedro reconhece ali o poder de Deus. Pedro entende ali que Deus agiu diante daquela situação difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a situação que você pensa que não vai ter jeito, que você pensa que não vai ter solução. Talvez Pedro, diante daquela situação difícil, ele chegou a imaginar: o que eu vou fazer, como eu vou sair daqui? E depois dele ter contemplado Deus agindo ali na sua vida, ele reconhece o milagre. Ele diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou e me tirou dessa prisão, de tudo que o povo esperava. O povo queria ver a minha morte, mas hoje eu estou cantando vitória. Louvado seja Deus. Deus me tirou da prisão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me livrou da morte. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que age com providência. O Deus que opera milagres na vida daqueles que buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse que se nós crêssemos, nós iríamos ver a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Creia no milagre. Creia que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus amigos, na vida dos seus vizinhos. Creia no poder de Deus. Creia que Deus está no controle de tudo. De tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E nunca desanime de buscar a Ele, de clamar a Ele.
de adorar a Ele, de estar na presença dEle, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Glória a Deus.